Agora, Coronel, já encontramos alternativa para o que compramos da Rússia? Porque se a tendência é piorar, né? Se vem sanções, se a OTAN está de olho nisso, a gente já encontrou uma alternativa? Porque, pelo que a gente sabe, a alternativa que apontaram até aqui inviabilizaria o preço do petróleo ou, em especial, do óleo diesel no Brasil, né? Poderia também colapsar em função do aumento do preço do valor, do preço do diesel. A gente tem uma alternativa para isso, Coronel? Nós não teríamos uma alternativa para isso a curto prazo. A Índia também não tem uma alternativa a curto prazo. Para você ter uma ideia, a Índia está comprando o petróleo da Rússia a mais ou menos 20 e poucos dólares o barril. É uma diferença tão grande e ela faz o que? Ela está refinando e fazendo o refino e revendendo, inclusive para países europeus. E os Estados Unidos foram lá e falaram assim: peraí. Como é que eu vou investir na parte de defesa da Ucrânia, vou ajudar a Europa a sair desse imbróglio, se vocês estão comprando óleo e petróleo via Índia do que está sendo produzido da Rússia? Então ele está colocando o dedo na ferida e eu vou te dizer algo, Pitoli. Pelo que eu tenho visto das negociações do presidente Trump, essa ameaça que ele está fazendo ao Brasil, à China e à Índia, ele está fazendo, vai usar as tarifas, mas porque ele quer pressionar a Rússia a vir para a mesa de negociação. Eu não creio que isso vá perdurar por muito tempo, porque a própria Rússia hoje precisa se reinserir no mercado internacional. Eles não aguentam esse esforço de guerra por muito mais tempo. Essa sustentação que eles estão tendo por parte da China e por parte da Índia está deixando os seus parceiros econômicos, no caso a China e a Índia, e o Brasil também numa escala bem mais, vamos dizer assim, periférica, mas a China e a Índia principalmente, em maus lençóis. Por quê? Porque a China precisa negociar com os Estados Unidos. A Índia precisa negociar com os Estados Unidos. Pouca gente sabe, mas aqui nos Estados Unidos, quase 60% do investimento em postos de gasolina são da Índia. Os indianos aqui nos Estados Unidos, eles são grandes compradores e são grandes dominadores do mercado hoteleiro, por exemplo. Eles sabem que eles precisam dessa conexão com os Estados Unidos. Agora, ele usa essa pressão ao mesmo tempo que o vice-presidente vai à Índia e oferece um pacote militar, porque a Índia, ao mesmo tempo que é do BRICS, ao mesmo tempo que precisa ter uma relação com a China ali, porque está em confronto constante com a China ali no Tibete, ao mesmo tempo ela integra o Quad, que é Japão, Austrália e Índia e Estados Unidos, numa força militar de contenção à China, que faz com que a Índia hoje dependa inclusive do apoio militar norte-americano. Então você veja que é um quebra-cabeça muito complexo, mas que o Brasil, infelizmente, o nosso atual governo ainda não entendeu o tabuleiro geopolítico. O presidente Lula ainda acha que ele é o cara, aquele cara que o Obama apontava para ele e dizia que era o cara o quê? O cara que nós podemos manipular, inflar o ego dele para que ele faça ou que ele possa ser um instrumento da política globalista. E é por isso, Pitoli, que eu digo para você que o presidente Lula hoje ele está radicalizando o discurso, dizendo que agora ele vai querer o socialismo, vai radicalizar, mas ele está fazendo isso para tentar ter o mínimo de apoio na sua base mais ideológica, porque eu vou te dizer algo, até a esquerda ideológica, aquele pessoal marxista, trotskista, já entendeu que quem elegeu Lula, como foi revelado essa semana, foi o Biden. Quem elegeu Lula foi a CIA. Quem elegeu Lula foi o Departamento de Estado, foi a USAID, que defendia interesses quais? Interesses neomarxistas, podemos dizer assim? É uma nova esquerda? Mas é uma nova esquerda que está atrelada ao neocapitalismo, a um capitalismo gigantesco, ao que a gente chamamos até de metacapitalismo. E aí, aqueles ideólogos ali socialistas ficam se perguntando, quer dizer que o Lula se vendeu para o capital internacional para poder se manter no poder, para sair da cadeia? Ele foi retirado da cadeia para ser esse testa de ferro do sistema? Pois é. Então, essa é a incongruência que nós estamos vivendo hoje. Ideologicamente, é insustentável que o Lula se mantenha dessa forma. Por isso, a minha esperança, viu, Pitoli? Você sabe que semana passada eu fiz um comentário, eu acho que foi no Mundial Telenotícias, dizendo da minha decepção, aliás, foi segunda-feira, eu fiz esse comentário no Mundial Telenotícias, dizendo da minha decepção de não ver os governadores domingo.
nas ruas aí no Brasil. Mas agora a gente começa a perceber o seguinte, que até mesmo os governadores que hesitaram de se juntar à multidão para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes, hoje os governadores já sentiram que é insustentável manter esse imbróglio com os Estados Unidos, porque o Brasil vai colapsar economicamente. E não adianta o Lula dizer, como foi dito em Cuba, como foi dito na Venezuela, a culpa é do imperialismo americano. Não adianta. Por quê? Porque as nossas conexões da indústria, do comércio, de ciência, de tecnologia, de investimento, da área de finanças, da área médica, da área, inclusive, todo o nosso parque de medicina no Brasil, que é extremamente perverso, porque no Brasil, quem não tem um plano de saúde vai depender do SUS, morre. E quem está dependendo do SUS, que precisa estar naquelas filas, etc., também para ter um exame, vai utilizar tecnologia ocidental em tomógrafos, em ressonância magnética. Tudo que existe nosso está integrado. E está sendo colocado em risco, por quê? Por uma dissonância ideológica e política. Então a solução está no Congresso Nacional. Pitolio, eu termino essa minha intervenção dizendo o seguinte: o Brasil já passou por várias crises. Nós tivemos em 62 uma situação que, para que o Jango assumisse, houve um acordão ali para fazer um parlamentarismo. Eles empurraram com a barriga 2 anos, depois o Jango quis assumir a presidência e acabou caindo ali na questão da reação que foi feita pelo próprio Congresso em 64. A gente já viu essas situações várias vezes acontecendo. Tivemos o impeachment do Collor, o impeachment da Dilma. Existem soluções políticas? Existem, mas para isso, como os governadores falaram hoje, e eles representam o interesse dos estados no Senado Federal, como eles falaram hoje, é necessário que o parlamento assuma o protagonismo. Já que o governo federal, já que o presidente Lula, já que o Poder Executivo já disse que não vai se humilhar e não quer buscar uma negociação, então o parlamento é que tem a bola para resolver esse imbróglio. Pitolio. Coronel Gerson Gomes, coronel, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Sexta-feira é sempre um dia muito especial por conta dessa aula que o senhor sempre traz para nós. Obrigado, viu, coronel? Obrigado a você, Pitolio, na expectativa de que a gente consiga vencer mais essa fase difícil e que a gente saia para um Brasil melhor, né, Pitolio? Porque a gente precisa desfazer essa crise institucional na qual o Supremo Tribunal Federal hoje, eu posso dizer que talvez seja o nosso maior problema, é o ponto focal da nossa crise institucional no Brasil.